Meu nosso cordial bom dia, nosso feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos e amigos da Igreja de Jardim Cruzeiro. Queremos dizer que para nós é sempre motivo de grande alegria, um grande privilégio, poder estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Bem, antes de nós começarmos a apresentar a mensagem dessa manhã, o Departamento Jovem pede para avisar a igreja que hoje à tarde, às 16h30, haverá sim o programa JA. Então toda a igreja está convidada a hoje à tarde, às 16h30, estar presente aqui para prestigiar este culto de adoração ao Senhor, que encerra as atividades do sábado, tá bom? Então, não é um programa JA, é o culto JA, ou o culto jovem, que encerra as atividades do sábado do Senhor. Então, os irmãos estão convidados a estarem presentes hoje à tarde. Quero aproveitar também para agradecer ao Departamento do Ministério da Mulher por ter nos convidado para hoje, neste sábado, estar compartilhando a mensagem do Senhor para a igreja. Nosso agradecimento por ter o nosso nome lembrado nesse dia tão especial, que é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Então, eu acho que eu sei por que elas me convidaram. E vocês observaram que a nossa plataforma hoje está muito bonita, não é? Está formada, assim, todas por senhoras que já adentraram na terceira idade. E eu quero dizer que isso, assim, é um privilégio muito grande, poder chegar a este momento especial. A Dalva está achando que não é Dalva. Eu vi ela reclamando aqui, viu? Foi a igreja? A igreja tirou você, foi? Mas é bem verdade, viu? Você ainda está em cabelo todo preto. É verdade, o cabelo preto? Já considera já para o lado de cá? Então tá bem. Bem, queridos, essa é uma experiência, um privilégio chegar a essa idade, né? Então nós queremos agradecer. Foi me pedido que dispensasse a plataforma nesse momento, tá bom? Então nós vamos convidar vocês para que, se quiserem, né, possam se retirar, sentar-se lá junto com os irmãos, para não cansá-las, né? Afinal de contas, essa idade é a idade da canseira e do enfado, não é? Não é assim que a Bíblia diz? Então, sintam-se à vontade. Mas, queridos, o Dia Internacional do Idoso, ele é comemorado a cada 1º de outubro. E esse dia, ele foi instituído no ano de 1991, pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E esse dia tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. O propósito real do Dia do Idoso é passar para o mundo uma importante mensagem. Sabem qual é? Os idosos precisam ser tratados com respeito, carinho e dignidade. Ao contrário do que muitas famílias, e por que não dizer da própria sociedade, que acabam se esquecendo dos seus idosos em casas de abrigo, asilos e, o que é pior ainda, alguns abandonados nas ruas. No mundo hoje, existem pelo menos 600 milhões de idosos, pessoas que já completaram 60 anos e que estão acima dos 60 anos. É previsto que no ano de 2025 este número dobre.
Segundo dados da Eurostat, no ano 2050, o país europeu, Portugal, será um dos países da União Europeia com maior percentagem de idosos e menor percentagem de população ativa. O Instituto Nacional de Estatística prevê igualmente que no ano 2050, 1/3 da população portuguesa seja idosa e quase 1 milhão de pessoas em Portugal tenha mais de 80 anos de idade. Já no Brasil, o IBGE afirma que a nossa população atualmente é de cerca de 22,9 milhões de idosos. É pouca gente? Quase 23 milhões de brasileiros hoje são idosos. E isso representa 11,34% da nossa população. E a estimativa é que nos próximos 20 anos, aqui no Brasil, este número triplique. Este ano, ano de 2016, a ONU está comemorando o 26º Dia Internacional das Pessoas Idosas. E quais são os direitos dos idosos que a ONU defende? A ONU defende que o idoso deve viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração, maus tratos físicos ou mentais. Garante também que o idoso deve ser tratado com justiça, independentemente da idade, do sexo, da raça, da etnia, de deficiências, de condições econômicas ou outros fatores. Além desses princípios, a ONU ainda deu destaque às questões da assistência aos idosos e de sua integração e participação na sociedade, bem como da independência que lhes é inerente e que deve ser-lhes garantida em direitos tais como oportunidade de trabalho, lazer. Eles devem determinar o momento em que devem se afastar do mercado de trabalho e devem viver em ambientes seguros. O dia 1º de outubro, portanto, é reservado para pensar sobre todas essas questões que são fundamentais a respeito da saúde e do bem-estar do idoso. Mas será que Deus... Essa é a preocupação da ONU, essa é a preocupação das nações, dos políticos, e é muito justo e muito correto. Mas será que Deus se preocupa com o idoso? Deus tem cuidados especiais para com aquelas pessoas que alcançaram a terceira idade? Eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja agora. Quantos de vocês, quando começaram a ouvir falar de Deus, quem sabe ainda na sua tenra idade, pensaram em Deus, na figura de Deus, como um velhinho? Levantem a mão. Muito bem, que bom que eu não estou sozinho. Quando garoto, e começaram a falar para mim de Deus, e eu ouvi falar de Deus, e aí na minha mente, a imagem daquele velhinho de cabelos brancos, assentado num trono. Foi essa imagem que se formou na minha mente, e essa imagem cresceu, né? Enquanto eu crescia, essa imagem de Deus assim. E depois, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai descobrir a Bíblia, a gente vai aprender nas Escrituras Sagradas o que a Bíblia fala de Deus. E embora, não sei se está certo ou não, mas a Bíblia reforça um pouquinho essa história, quando diz que os cabelos de Deus são como? Brancos como a lã. E que de fato Ele se assenta no trono da sua majestade e da sua glória. Eu não estou aqui dizendo que Deus é velho, mas a gente tende a pensar em Deus assim, um Deus eterno, o ancião de dias. Então, nós estamos falando de alguém
que sabe e entende o que é viver, e viver muito. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo no livro de Salmo. O Salmo 92, eu creio que já foi citado hoje dentro do programa da Escola Sabatina. O Salmo 92 e o verso é verso 12 ao verso 15. Salmo 92, verso 12 ao verso 15. Todos acharam? Amém? Salmo 92, verso 12 ao verso 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda o quê? Frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A exemplo das árvores, que quanto mais vivem, se tornam cada vez mais belas. Se não fosse a ação humana, né? Acabando com a natureza, destruindo as obras das mãos do Senhor, nós encontraríamos mais comumente árvores centenárias, bicentenárias, tricentenárias. As árvores de todos os seres vivos criados por Deus parecem ser aquelas que conseguem alcançar maior longevidade. E elas trazem nas camadas do seu tronco as marcas da sua longa experiência de sobrevivência. Assim também, queridos, nós podemos perceber nas pessoas da terceira idade, que conseguiram alcançar uma vida longa, que podem trazer nas marcas das suas rugas a beleza, as feridas, as marcas de uma experiência de vida longa e prazerosa, ou quem sabe até mesmo de muitas provações, privações e angústias. Mas, quer tenha sido a sua vida alegre ou pautada de aflições, precisamos entender que a vida tem etapas diferentes. Ela tem os seus encantos, ela tem os seus desafios. E, acima de tudo, a vida é um presente de Deus. Portanto, aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade são privilegiados, porque conseguiram sobreviver às lutas, às tempestades, toda a sua existência. Nós poderíamos dividir as etapas da vida em pelo menos 4 etapas. A primeira é a infância. Todos nós aqui, que já somos adultos, um dia fomos o quê? Crianças. E as crianças, elas têm uma capacidade extraordinária para o aprendizado. É o momento em que ela está observando o mundo ao redor e aprendendo todas as coisas e tentando compreender o seu mundo. A outra fase da vida é a adolescência. E a adolescência, ela é caracterizada pela fase das descobertas. Logo depois, então, deixando de ser adolescente, nós adentramos na juventude. E a juventude é caracterizada pelo vigor, pelas conquistas. É nesta fase que o homem se preocupa em estabelecer a sua própria família, em conquistar o espaço no mercado de trabalho, em ganhar propriedades, bens, status e tudo o que lhe for possível. Mas a maior idade, a idade da maturidade, que muitos de nós já adentramos, é a idade da experiência. De pessoas que, ao longo da sua vida,
passaram por todas essas fases e agora conseguem, com um olhar experiente, extrair de tudo que viveu, de tudo que passou, experiência que lhe dá uma visão diferenciada do mundo e das pessoas ao seu redor. Eu sei que nem todos têm paciência, eu sei que nem todos gostam, mas às vezes é bom bater um papo com um velhinho. Principalmente você, jovem. É bom bater um papo de vez em quando com um velhinho, porque certamente nós temos muito o que aprender com os idosos. As nossas dúvidas, as nossas inquietações, os nossos problemas, de alguma forma, eles já vivenciaram. Eu não sou saudosista não, mas me lembrei agora de uma música, que eu também não sei cantar, e não é uma música da igreja, e um cantor apaixonado que ele escreveu uma melodia, uma letra de uma música que dizia assim: esses jovens, ou esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam e não passavam as coisas que eu já passei. Ele escreveu essa música certamente pensando nas suas desilusões amorosas. A irmã Terezinha está me olhando com um sorriso, lembra dessa música? É do seu tempo? É mais ainda, né? É bem antiga, né? E essa música, acho que ela foi regravada pelo Fábio Júnior, não foi isso mesmo? O Fábio Júnior regravou essa música aí. E na verdade é exatamente isso, querido. As pessoas mais idosas, elas já viveram experiências extraordinárias. E na sua maturidade elas têm conselhos importantes para nos dar. E eu gostaria de dizer para você que é jovem ainda, que o tempo passa. E o tempo passa muito depressa. Posso afirmar que ainda ontem eu era jovem. E hoje já não sou mais tão jovem assim. Eu me lembro do primeiro impacto na minha vida, quando as pessoas começaram a olhar para mim e já não me achar mais tão jovem. Estava jogando bola ali na quadra do Papagaio com uns garotos, e quando eu recebi a bola, aí um guri chegou e disse assim: toca a bola, tio, toca a bola, tio. E eu olhei assim: tio? Já está me chamando de tio? E de fato, né, a gente às vezes tem que se acostumar com essa ideia, né, de que nós estamos em um processo de envelhecimento, nós estamos mudando, o tempo também está passando para nós. E esse sentimento, o salmista, ele também tinha, a Bíblia diz que tudo passa rapidamente, e nós voamos. Nós somos como a nuvem que se dissipa rapidamente. Por isso, essas transições da vida, elas são normais, elas são inevitáveis. E alguns exemplos de pessoas que chegaram à terceira idade, mas que não se deixaram abater pela tristeza, pelo medo da morte, pela depressão, que é a doença do século. E entre esses, nós poderíamos citar Abraão. Abraão foi um homem que viveu a terceira idade com um sentimento de realização. Abraão foi um homem que viveu a terceira idade com intensidade, com grandes realizações e grandes feitos. Abraão, ele era um homem de fé, um homem dedicado a Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo agora no livro de Hebreus, o capítulo 11, onde o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, faz uma menção a Abraão e a sua fé, a notória fé de Abraão. Hebreus, o capítulo é o capítulo 11, verso 8 ao verso 10, inicialmente. Hebreus, capítulo 11, verso 8 ao verso 10, nós lemos o seguinte: pela fé, Abraão,
quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Também, a partir do verso 17, aí mesmo, no livro de Hebreus, é dito ainda: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Sabe, queridos, Abraão era um homem de grande fé. Um homem que não se deixou ser abatido pelas dificuldades que enfrentou na vida, mas Abraão teve uma vida próspera, porque confiava plenamente em um Deus que cuidava dele. E quando Deus visitou Abraão, e quando Deus chamou Abraão, e disse: Abraão, saia da comodidade. Abraão, saia da sua segurança. Abraão, saia do seu conforto. Abraão, saia do convívio dos seus amigos, dos seus parentes, e deixe para trás tudo o que você tem, porque eu tenho um desafio para você. Abraão pensou duas vezes? Não. Deixando tudo para trás, pela fé, se tornou um peregrino, habitando em tendas e esperando tão somente nas promessas de Deus. E muitas das vezes, quando nós vamos chegando à terceira idade, nós vamos nos acomodando, nós vamos pensando que existem coisas que somente é para os jovens, mas não é essa, ou não foi essa a experiência de Abraão. Abraão também, queridos, foi um homem totalmente obediente a Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o livro de Gênesis, no capítulo 26, e o verso é o verso 5, Gênesis. Vejam o testemunho que o Senhor Deus dá de Abraão, Gênesis, capítulo 26, e o verso é o verso 5. Olha o testemunho fantástico que Deus dá de Abraão. Diz assim, Gênesis 26, verso 5: porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou o quê? Os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos, e também o quê? As minhas leis. Vejam agora Gênesis 18, verso 19. É só voltar algumas páginas neste mesmo livro, Gênesis, o capítulo 18, e agora o verso é o verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o que mesmo? O caminho do Senhor, e pratiquem o que? A justiça e o juízo. Perceberam a influência de Abraão? O testemunho deste homem, apesar de toda a idade, Abraão, um homem de fé. Abraão, um homem obediente a Deus, a ponto de influenciar os seus descendentes. Eu poderia ter anotado aqui nas páginas do meu sermão, mas eu fiz questão de trazer este livro
para ler uma única frase. Eu fiz questão de trazer. Pode até ser desconfortável, né? Você já vem com Bíblia, com lição, e ainda traz mais um livro desse tamanho. Mas eu fiz questão de trazer, para ler uma citação que a irmã Ellen White faz acerca de Abraão. E é uma citação extremamente curta, e eu trouxe esse livro só para isso. Prestem atenção. Olha o que ela falou de Abraão. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaque. Pronto. Trouxe esse livro para ler só isso. Quer que eu repita? Vale a pena, né? Afinal de contas, eu trouxe o livro inteiro, né? Só para ler isso aqui. Mas vou ler de novo, então. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaque. Você tem filhos? Você tem notado a sua fé, o seu caráter, a sua conduta se refletir no caráter e na conduta dos seus filhos, das pessoas com quem você convive? Abraão compartilhava continuamente com Deus as alegrias e as dificuldades. Basta ler a história de sua vida para ver como isto é uma grande verdade. Abraão não foi um homem privilegiado que falava com Deus a todo momento, a toda hora. Não. Muitas das vezes levou-se muito tempo entre uma e outra oportunidade que Deus falou com Abraão. E nesses momentos em que Deus se calava, Abraão continuava caminhando com ele pela fé. Quando chegou então um momento de decisão, Abraão confiava plenamente em Deus, totalmente em Deus, e sabia que Deus estaria com ele, ao seu lado, para sustentá-lo, protegê-lo, confortá-lo, até a sua sepultura. Para o crente idoso, embora a velhice assuste por causa da certeza da proximidade da morte, a confiança em Deus e em suas promessas de salvação e vida eterna trarão conforto e descanso à alma. A esperança que Deus nos trará de volta à vida proporcionará segurança para enfrentarmos os últimos anos da nossa existência neste mundo tenebroso. E a certeza de que muito em breve adentraremos para a eternidade nos tranquiliza diante de uma sepultura que se aproxima. Sabe, queridos, faz toda a diferença ser um cristão, permanecer cristão, olhar para o futuro e saber que a morte não é o fim. Normalmente, quando nós vamos chegando para a idade, as doenças vão aparecendo. As doenças vão aparecendo. A maioria das nossas enfermidades, elas se desenvolvem ou por maus hábitos, ou, quem sabe, até mesmo por uma questão de predisposição genética, hereditária. E, às vezes, algumas doenças são inevitáveis. Inevitáveis. Porque nós já temos ali na nossa constituição, no nosso gene, a predisposição para aquela enfermidade. Não foi à toa aí que algumas atrizes famosas no mundo, né, do cinema, resolveram retirar toda a mama, né, quando descobriram a possibilidade de desenvolver o câncer de mama, porque ela já tinha aquela predisposição genética para a doença, e então elas tomaram uma decisão radical que virou manchete no mundo inteiro. Não foi assim? E tiraram
a mama. E isso é um trauma para as mulheres. Nenhuma mulher quer perder a sua mama. No entanto, ela tomou essa decisão. E as doenças, elas chegam sem dúvida nenhuma para todos. Pressão alta, diabetes, não é? E o que mais? Artrite, artrose. E aí a gente vai enumerando um bocado delas, não é? E a gente começa a dar risada porque a gente começa a sofrer, de fato, os efeitos causados pela terceira idade. Mas Jesus Cristo faz uma promessa extraordinária para os seus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não disse que quando nós ficássemos velhos, Ele se esqueceria de nós. Jesus não disse que Ele nos abandonaria quando nós envelhecêssemos e não mais pudéssemos servir alegremente na igreja. Não, Ele estaria cuidando de nós. Ele diz que Ele vela por nós. Ao lado da nossa cama, Ele é aquele que afofa o nosso colchão e o nosso travesseiro. Mesmo quando as escaras começam a aparecer por conta de uma enfermidade que nos deixa prostrados em uma cama, Ele está ali velando e cuidando por nós. Não deixará nossa alma na morte, não riscará o nosso nome do seu livro, do livro da vida. Quando Ele vier com poder e glória, não se esquecerá jamais de nos chamar pelo nosso próprio nome, para dizer: saia da sepultura agora. Este é um Deus que se preocupa com o homem. Por isso o salmista escreveu que na velhice ainda daríamos frutos. E a terceira idade, queridos, é a idade das grandes realizações, de relembrarmos as conquistas admiráveis e nos regozijarmos. Sabe, embora Paulo não tenha morrido velho demasiadamente, ele olhou para trás, ele olhou para a sua vida e disse: combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa da vida eterna, não tão somente para mim, mas para todos aqueles que amam e que anelam pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, à medida que nós permanecemos na presença de Deus, embora a vida adentre aos anos à frente e nós vamos perdendo progressivamente as forças, o vigor e muitas capacidades, se nós permanecermos na fé, na comunhão com Deus, Ele jamais nos desamparará. Sabe, queridos, foi mencionado aqui na escola sabatina que alguns homens idosos realizaram grandes feitos. Caleb foi mencionado aqui na dramatização, aos 85 anos de idade ainda falou do seu vigor físico. Josué, já muito velho, ainda lutou por Israel na conquista de muitas terras. A profetisa Ana, com seus 84 anos, não deixava o templo, mas adorava o Senhor e teve a alegria de ver o Messias sendo apresentado no templo, o Salvador do mundo. Abraão, na sua velhice, creu e confiou em Deus e viu a sua esposa velha e estéril dar à luz um filho. E Noé? Esqueceram de Noé? Pelo menos 120 anos foi só de quê? Construção da arca e pregação de que o mundo iria acabar, subvertido num dilúvio. E adentrou na arca, e Noé viveu uma experiência extraordinária, quando viu Deus abrir as comportas dos céus e derramar água sobre esta terra, inundando todo o planeta e devastando tudo o que encontrava pela frente. Ele e a sua casa estavam seguros
dentro de uma arca que foi projetada pelo próprio Deus e conseguiu miraculosamente subsistir, suportar a fúria das ondas de um dilúvio fora do normal. Noé viveu isso na sua velhice. Por isso, querido, se você já adentrou para a terceira idade, lembre-se, Deus prometeu: jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Lembre-se, a vida longa é um presente de Deus e ela deve ser vivida da melhor forma. Por isso, exercite comunhão com o Senhor todos os dias. Dê um lugar ao Espírito Santo de Deus e permita que Ele continue transformando o seu caráter. É isso mesmo. Não pense que porque você já está idoso, maduro, você não tem nada que melhorar, não. Todos nós temos sempre que melhorar, que crescer. E é necessário permitir que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração e operando essa transformação na nossa vida. Não seja um velho ranzinza. Não é assim? Às vezes as pessoas, quando tendem a ficar velhas, se tornam meio ranzinzas. Não seja um velho ranzinza. Aceite de bom grado o que a vida lhe oferece, sem viver reclamando, porque, como diz a palavra, todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Mantenha-se ativo, usando o tempo com coisas úteis e que tragam benefícios a você e ao próximo. Tenha uma vida produtiva, tanto no seio da família, como na sociedade, assim também como na igreja. Fuja do isolamento. O isolamento promove a depressão. Procure ter amigos, procure estar perto de pessoas, mesmo da sua idade, ou quem sabe até mais jovens, e através do seu comportamento cristão, influencie a vida dessas pessoas. Aceite seus filhos, mesmo que eles não lhe tenham dado o que você esperava, pois são parte do plano de Deus para a sua vida. Possa ser que você tenha se decepcionado com o seu filho, porque ele não foi aquilo que você planejou e projetou para ele. Mas não rejeite os seus filhos, jamais. Foi Deus quem deu eles para você. E por fim, queridos, viva simplesmente com o coração sempre agradecido. Viva com o coração agradecido. E você verá a sua vida se transformar em uma vida melhor. E os últimos anos que antecedem a sepultura, mas que demarcarão para você também a proximidade do retorno do Senhor Jesus Cristo, viva com fé e com esperança, na certeza de que em breve o Senhor virá nos buscar. Como cristão, você tem motivos especiais para agradecer ao Senhor por ter lhe concedido vida longa. E mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. E eu concluo fazendo uma citação da irmã Ellen White, quando ela diz o seguinte, queridos: quando nós chegarmos na eternidade, lá nas mansões eternas, e nós olharmos para trás, nós olharmos para este mundo e para a vida que nós vivemos aqui, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Deus não poderia
ter conduzido a nossa vida de maneira melhor. Não sei quantos de vocês já leram isso, mas isso me impressionou bastante. Quando estivermos na eternidade e olharmos para trás, para esta vida que vivemos aqui, apesar dos problemas, das dores, das lágrimas, do choro, do sofrimento, da fome, da doença e de tudo o mais, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Deus não poderia ter conduzido a nossa vida de maneira melhor, porque Ele está nos conduzindo para a eternidade. Ele está nos conduzindo para as mansões celestiais. E eu não vou mentir para vocês. Como ser humano, sou afetado sim pelos problemas, pelos medos, pelas incertezas. Tudo isso nos afeta e até nos deprime. Mas, queridos, quando eu penso em Deus, quando eu imagino Deus, e eu fico assim, tentando pensar naquela hora em que Ele nos chamar do pó da terra e nos trazer de volta à vida, e segundo a promessa que Ele fez, nós pudermos contemplar a sua face, estarmos na sua presença, olhar para Ele e recebermos um abraço amável, um abraço fervoroso de um Deus que vai dizer o seguinte para mim: filho, que bom que você está aqui. Eu esperei muito por este momento, mas agora nada jamais nos separará para todo sempre. Isso dá um sentido à minha existência. Isso me faz olhar para a sepultura de maneira diferente, em saber que o Senhor não nos deixará lá, porque este é o fim de todo homem. Não importa as conquistas, não importa as realizações. Sabe, eu não estou querendo aqui jogar um desestímulo para você não, que está buscando, claro, um bom emprego, um bom salário, uma boa profissão, uma casa bonita, um carro do ano. Isso é bom, faça o que você puder e o que você quiser para conquistar todas essas coisas. Isso é válido, isso é justo. Mas lembre-se, queridos, a morte levará tudo. Ele não é cristão, é um médico lá do hospital onde eu trabalho. E um dia, passando assim casualmente no corredor, ele disse o seguinte, estava conversando com algumas pessoas assim, e ele disse assim: não importa, e ele é um negro assim, sabe? E a gente sabe que, embora a gente viva num país de maioria, sei lá, negra em algumas regiões do estado do Brasil, a gente sabe que o negro é muito discriminado e tudo é mais difícil para o negro. E ele disse uma coisa assim: não importa se você é negro, não importa se você é branco, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é bonito, não importa se você é feio. Uma coisa eu sei: a morte nivela todos nós. E eu ouvi aquilo e disse: rapaz, que verdade, hein, Fábio? Que profundidade nessas palavras. Mas para nós, queridos, existe uma diferença. Louvado seja Deus. Para nós existe uma diferença. A morte não é o fim. Jesus prometeu: ainda que você morra, porque eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos abençoe. Nininho vai louvar a Deus. Cadê Nininho? Vamos cantar juntos com Nininho. Quem souber a música que ele vai cantar. Vamos louvar a Deus de coração, abrir a alma a esse Deus maravilhoso que nos ama e cuida de nós. Que Deus abençoe a todos.
faça-me sentir teu poder em minhas mãos. Eu quero tê-lo em mim e a tua força provar, e ser assim a luz. Vou viver de modo a mostrar a tua vida em meu ser. Eu quero ter em mim detalhes do teu amor e ser tal qual Jesus. Oh Pai, tua graça quero ter. Vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto, quero estar de ti. Oh Pai, tua graça quero ter. Vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto, quero estar de ti, Senhor. Toque em mim e faça-me sentir teu poder em minhas mãos. Eu quero tê-lo em mim e a tua força provar, e ser assim a luz. Vou viver de modo a mostrar a tua vida em meu ser. Eu quero ter em mim detalhes do teu amor e ser tal qual Jesus. Oh Pai, tua graça quero ter. Vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto, quero estar de ti. Oh Pai, tua graça quero ter. Vem minha vida envolver, pois cada dia na jornada minha aqui, bem mais perto, quero estar de ti, Senhor. Senhor, Antes da oração, a nossa irmã Márcia pede que todas as senhoras que cantaram aqui, se apresentaram o louvor durante a escola sabatina, permaneçam 5 minutinhos mais, não é assim, Márcia? Para uma conversa rapidinho aqui na frente, e amanhã, tá certo, aí é um recadinho só para elas, né? Então tá bom, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia especial, um dia de sábado, mas o dia 1º de outubro, um dia dedicado ao idoso. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o teu Espírito possa tomar o nosso coração, principalmente daqueles que ainda são mais jovens, e que possamos aprender
a respeitar os nossos idosos. Que possamos amá-los, cuidar desses velhinhos e buscarmos, ó Deus, aprender com eles das suas experiências, coisas que eles viveram ao longo de suas vidas e que em sua maturidade, Senhor, entendemos que eles têm muito a nos ensinar. Ajuda-nos a sermos mais pacientes com as suas limitações que são naturais da idade. E que, acima de tudo, ó Deus, reconhecendo que a vida é um dom e que a vida longa é um privilégio, e todos nós desejamos ter vida longa, abençoa a todos nós. Faze com que a esperança da volta do Senhor Jesus, a certeza de um amanhã eterno e feliz, nos ajude a superar as dificuldades, os problemas, as inquietações que temos no nosso viver. Talvez estejamos passando por dificuldades econômicas, financeiras, acometidos por problemas de saúde e tantas outras coisas mais que afetam a nossa vida. Mas, ó Deus, não permita que essas coisas desanimem a nossa fé. Que possamos olhar para o mundo e percebermos que ele é passageiro. Tudo isso em breve acabará. O Senhor porá um ponto final no sofrimento humano. E muito em breve, quando Jesus voltar, haveremos de estar contigo em comunhão para todo sempre. Por isso que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.